Olá, seja muito bem-vinda a essa aula teórica do curso de terapia manual intramuscular. Este vídeo foi feito justamente para você, aluno, que escolheu fazer o curso totalmente individualizado, totalmente diferenciado, para que você consiga estudar de forma bem objetiva e com grande intensidade. O objetivo dessa aula, no conteúdo teórico, é trazer para vocês todos os aspectos teóricos de fundamentação para o uso da técnica e algumas fundamentações a respeito principalmente de dor. Tenha o papel em mão, pegue a apostila que está em formato virtual, você vai ter acesso à apostila também no formato em papel, mas pega aí papel e caneta para que você possa ir anotando, fazendo as suas observações, e caso tenha alguma dúvida, na aula presencial, na aula prática, você vai ter como tirar essas dúvidas, tá ok? Muito bem, vamos iniciar então. Qual é o principal objetivo do treinamento e terapia manual intramuscular? Nós vamos discutir os princípios fisiológicos do agulhamento, métodos e formas de realizar a técnica, aprender e aplicar o método de agulhamento e criação de um campo limpo, com segurança, precaução, falar sobre as indicações, contraindicações, controle de infecção, como lidar com pequenas emergências, tá? E a ideia é mostrar para vocês como realizar a prática da técnica de forma onde a gente traga total segurança para o paciente e total segurança também para o terapeuta. A técnica ela se desenvolveu a partir dos conhecimentos de trigger points, mas nós não vamos nos ater apenas a este conhecimento. O objetivo deste treinamento é englobar as principais escolas, então nós vamos falar sobre os pontos gatilhos, agulhamentos em músculos profundos, superficiais, a atuação endorarticular, ligamentos, dores neuropáticas, tratamento de ferida, a parte de neurologia. Então é um trabalho bem mais completo, na qual você vai poder realmente, em pouco tempo, já estar aplicando a técnica e com resultados imediatos. A grande questão, e eu sempre objetivei, é não trazer o quê? Nenhum tipo de protocolo. Não tem como a gente trazer protocolo para o uso do agulhamento. Cada paciente ele vai ter uma demanda diferente e isso vai exigir que a gente se atende a várias situações do nosso paciente. Por isso que eu trouxe o quê? Diversas escolas, porque muitos pacientes vão precisar o quê? Que você faça o agulhamento e associe essas escolas, esses entendimentos, para que você tenha o resultado efetivo. Então, portanto, não existe protocolo na aplicação da técnica de agulhamento. É muito mais um raciocínio clínico do que simplesmente pegar a agulha e colocar no ponto de dor. Não é assim que funciona. Então, o objetivo é trazer justamente esse raciocínio e esse entendimento para a técnica de terapia manual intramuscular. Então, o que é exatamente, né, a TMI, o Dry Needling? É uma intervenção onde nós utilizamos uma agulha de acupuntura mesmo, também chamada de agulha filifamente sólida, onde totalmente sem medicamento, e nós utilizamos esse agulhamento para atingir o ponto ali de dor, o local onde eu quero tratar, certo? A partir deste agulhamento, a partir dessa lesão que eu provoco, o meu corpo ele vai gerar tensão para aquele local e vai fazer o seu processo de autocura. Então, só para que você possa entender como isso funciona, simplesmente é o que acontece. Se eu tenho ali vamos supor, uma tendinite, com a minha agulha, eu vou lá, faço o agulhamento num local ali da tendinite, da tendinose, eu vou provocar o quê? Uma lesão. Eu vou iniciar um processo inflamatório. O meu corpo ele vai identificar esse processo inflamatório e ele vai gerar toda uma tensão para iniciar o quê? Todo o processo de cura, de cicatrização daquele local. Então, a ideia do agulhamento é trazer o quê? A homeostase daquela região onde eu estou tratando. Então, se eu tenho um músculo que está inibido, o meu agulhamento vai o quê? Estimular essa musculatura. O que acontece também, se eu tenho um músculo que está muito tenso, o meu agulhamento vai provocar o quê? Um relaxamento dessa musculatura. Então, portanto, de forma bem simplória, obviamente, a minha agulha ela vai iniciar um processo de atenção do meu corpo e ele mesmo vai
começar o seu processo de cura. Tá? Então, eu costumo dizer muito que o poder ele não está debaixo da agulha, não está na ponta da agulha, está no seu entendimento. Qual é o seu objetivo com esse agulhamento? O que você está esperando com aquele agulhamento que você está fazendo? E essa pergunta, o porquê, é o que realmente vai te direcionar para o uso adequado, o uso como eu falo, o uso inteligente da técnica. Muitas pessoas simplesmente acham que é pegar e sair agulhando, colocando diversas agulhas. Não vai ser assim que vai funcionar, até mesmo porque você não vai ter condições de o quê? Entender se o recurso que você está utilizando está tendo resultado ou não. Agora, existe uma grande gama. Você pode utilizar tanto antes, no meio, no final do seu tratamento, tudo vai depender do quê? Daquela pergunta, por que eu vou utilizar essa técnica? Que aí você vai entender em que momento você vai utilizar, a quantidade de tempo que você vai utilizar e assim mais. Então, por que a gente deve utilizar a técnica? Porque é um método eficiente, muito fácil de aprender e muito acessível para realmente começar. É um curso de tiro muito rápido, vocês vão iniciar agora um treinamento totalmente intensivo, então é um modelo diferente de um curso de final de semana, onde infelizmente pela quantidade de pessoas, a atenção ali muitas vezes não tem como ser, mesmo com professores auxiliares, não dá para ser exatamente a mesma coisa. Então o que a gente faz com esse treinamento é ser bem intensivo, mas muito mais o que? Objetivo mesmo, para que você possa ganhar mão realmente para o uso da técnica. Vamos falar um pouquinho da história, dentro de um contexto histórico da evolução da técnica. Tá? Em 38, o Joe Krieger, ele começou o quê? A fazer alguns estudos onde ele palpava algumas regiões, reproduzia dor, né? E ele introduzia o quê? Os anestésicos naqueles pontos onde referia a melhora de dor. Aí a gente ficou considerado como wet needles, ou seja, o agulhamento molhado. Em 40, a Janet Travel ela fez o que? Um mapeamento dos pontos gatilhos, então ela metodizou a técnica para poder o que? Fazer a localização desses pontos e as suas zonas de referência de dor. Nesta época, passou-se a utilizar o quê? Usando a metodologia de identificação dos pontos gatilhos, mais a injeção de anestésicos nesses locais. Em 44, o Steinbroker, com esses conhecimentos, começou a fazer o quê? O uso apenas da agulha hipodérmica, sem o uso de anestésicos. E os resultados foram o quê? Superiores àqueles que utilizavam com anestésico, que dava o quê para o paciente? Menos medicamento. Então, é uma economia tanto para a saúde do cliente, quanto também para o bolso, que a partir desse momento eu não preciso mais usar medicamento e o paciente também melhora com mais facilidade. O grande problema é que uma agulha hipodérmica deixava muitas lesões, então o risco de infecção sempre foi algo a ser sempre considerado, então o uso não poderia ser utilizado de forma muito frequente. Em 79, o Carey Leo começou a utilizar o quê? As agulhas de acupuntura, utilizando os conhecimentos da Janet Travel, e passou a utilizar essas agulhas de acupuntura para poder fazer o alívio de dor. O que para o paciente foi ótimo, porque não tem medicamento e dor praticamente nenhuma, e o paciente evoluía de forma muito rápido. Então passou a ser muito mais interessante esse uso da técnica utilizando as agulhas de acupuntura. Vocês vão observar que dentro dos principais autores que vão ser encontrados dentro da literatura são baseados em trigger points, em pontos gatilhos, tá? Ou da estimulação intramuscular. Então, hoje, a gente entendendo os princípios fisiológicos, tem como a gente explorar mais outras aplicações, mas boa parte dos estudos ainda estão muito focados em trigger points. Ok? Então vocês vão achar muito dos estudos da Trevor Simon, do Baldry, do Shangun, já começa a entender o que é um processo de estimulação intramuscular, utilizando as técnicas manipulativas. Tá? Então, são autores mais antigos, mas que nos dá uma boa referência para o uso aí hoje atual. Não totalmente, de repente, na sua técnica como um todo, mas utilizando alguns conceitos que são bem interessantes, que dão para ser adaptados
na prática. Então a gente saiu ali de um processo de acupuntura biomédica, tá, para entendimentos ali de repente de uma acupuntura moderna, neurofisiológica, né, uma justificativa para os efeitos da acupuntura, até entender o seguinte, que a acupuntura não tinha nenhuma importância prática realmente para o uso do agulhamento seco, que as interferências eram o quê? Praticamente nenhumas. A gente, sem utilizar qualquer conhecimento de MTC, os resultados eram o quê? Eram os mesmos. Então, é muito importante a gente entender que esse tipo de curso não é um curso não é um curso de acupuntura, tá? É óbvio que nós vamos ter um entendimento e muitos estudos vão nos nutrir de muitos aspectos, e a acupuntura tem se voltado muito para justificativas fisiológicas, né, para suas aplicações, mas a gente precisa entender que é o seguinte, a gente não usa qualquer mecanismo de avaliação, de entendimento de medicina tradicional chinesa ou oriental, né? E é uma filosofia, não é simplesmente pegar ali e agulhar num ponto. A gente não usa nenhum ponto específico, né? Como eu falei para vocês, não tem protocolo. Então, a acupuntura trabalha ali com os meridianos, mas ela tem ali os pontos primários, pontos extras e os pontos tai chi. Esses pontos tai chi, eles significam o quê? Pontos dolorosos. São pontos que durante o exame físico apresentam dor ou dor referida à pressão exercida pelo examinador. Então, o que eu tenho aqui? Algo muito semelhante com os trigger points, tá? Então, a gente tem aqui 70% dos pontos Ashi, que são considerados pontos Ashi da medicina oriental, eles estão o quê? Em referência com aqueles mapeados pela Journey to Travel. Não necessariamente foi com intenção, mas esses pontos são pontos dolorosos, principalmente os pontos motores da musculatura. A gente sabe que trigger point está presente em qualquer estrutura do corpo, certo? Então, esse mapeamento ele é até muito maior do que se imagina, tá? Mas então existe essa semelhança com o uso da agulha, que é o mesmo tipo de agulha, e esses 70% desses pontos gatilhos estão em referência com os pontos Ashi ou pontos Ashi da acupuntura, tá certo? O que não atrapalha em absolutamente nada um trabalho com o outro, tá? Então a gente recebe muito acupunturista na formação e o entendimento é bem claro quanto às diferenças da técnica. O dry needling, o agulhamento, ele vai ter uma base de quê? Neuroanatômica, tá? Com estudos científicos do sistema musculoesquelético, não tem objetivo curativo, enquanto a acupuntura tem outro entendimento. Ela utiliza meridianos, canais, fluxos de energia, padrões energéticos, então ele trabalha muitas patologias, né? Tem um objetivo realmente de tratar doença, prevenção, manutenção, e no dry needling não. A gente não tem esse objetivo curativo, né, não pensa em doença, o nosso objetivo é o quê? Funcional. Tá legal? Dentro da terminologia, vocês vão encontrar muitas terminologias. Como a gente viu aqui no contexto histórico, ainda a técnica ainda em desenvolvimento, né, nós vamos encontrar várias nomenclaturas aí, mas que no final nós estamos direcionando exatamente para a mesma técnica. O que cada uma dessas nomenclaturas traz é o quê? É uma fundamentação diferente. No caso, por exemplo, um trigger point dry needle, ele vai estar focado no quê? Nos agulhamentos em trigger point. Ele não vai falar de agulhamentos neuropáticos, falar de agulhamentos superficiais. Ele vai ter um objetivo muito mais que de falar dos modelos de trigger point. Então a gente tem a terapia manual intramuscular, estimulação intramuscular, dry needling funcional, e assim vai. A grande questão na nossa formação, o objetivo foi o quê? Reunir essas informações de cada escola para trazer um curso mais completo e sem o quê? Deixar um pensamento totalmente fechado em apenas uma escola. A regulamentação da formação ela é desde 2016, tá? Agosto de 2016, e tem todo o contexto aqui histórico, né? Então, é falado que, inclusive, que a técnica dry needling foi internacionalmente estabelecida como estimulação intramuscular e mais recente, de acordo com a Federation State Boards of Physical Therapy, como terapia manual intramuscular.
sendo considerada, na realidade, um segmento das áreas de fisioterapia manual, musculoesquelética e manipulativa, e interessando a fisioterapeutas de diversas especialidades. Então, é uma técnica legitimamente da fisioterapia. Quais são as principais indicações para o uso do DRY? Controle da dor, redução da tensão muscular, normaliza bioquimicamente e eletricamente as funções das placas motoras, facilita e acelera o processo de autocura e restaura o movimento. É muito comum vocês observarem, muitas vezes, que o paciente ele pode restaurar, às vezes, o movimento antes de fazer uma redução total da dor. O que é muito interessante, porque a dor ela é um limitante de movimento. Quando a pessoa pensa que a dor está limitando, a dor o movimento já está limitado há muito mais tempo, né? Então, essa percepção de ganho de mobilidade antes da melhora da dor vai ser algo muito comum. E a grande questão é, a dor ela vai reduzir progressivamente, mas é muito comum o paciente ter uma melhora de movimento, ter uma sensação de movimento melhor antes de ter a percepção de melhora de total da dor. Dentro das indicações clínicas e os estudos vêm mostrando boa eficiência, né? Obviamente a gente tem que entender sempre que toda qualquer técnica nova e com grandes possibilidades, uma expansão tão grande, e ela precisa ter cada vez mais estudos, né? As evidências hoje para sustentar o uso do agulhamento seco, elas são moderadas, tá? Então é sempre bom a gente pensar dentro daquilo que a gente está usando, ficar atento aos guidelines sobre o que principalmente eles indicam ou não indicam, mas lembrar sempre da tríade da prática baseada em evidência, que é a expertise do profissional, preferência do paciente e a melhor evidência disponível no momento. Então nós temos aí aplicações em tendinites agudas, crônicas, lesões por overuse, cicatriz e dor pós-operatória, dor ciática, DTM, dor miofascial, dores de cabeça, alteração de recrutamento muscular, redução de espasmo, né? E isso tem uma boa aplicabilidade para pacientes com espasticidade, aumenta a extensibilidade muscular e assim vai. E principalmente dor. Vamos falar sobre as contraindicações. Nós temos aqui poucas contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Dentro das contraindicações absolutas, nós temos aí as doenças infecciosas na pele, que é extremamente fundamental, que a pele tem que estar totalmente o quê? Íntegra, para fazer a aplicação, fica fácil entender, porque o risco de contaminação, de infecção, acaba se tornando considerável. Veias varicosas, por conta de rompimento, hemorragia e também por conta de infecção, dor. Pacientes que têm uma aversão total à agulha ou recusa a terapia, é algo que a gente tem que ficar atento. Muitas pessoas têm no imaginário a questão de que a agulha vai doer, né? Mas é importante que a gente consiga explicar para o nosso paciente que a aplicação ela é indolor, explicar para ele ali a segurança, dar segurança para ele para a aplicação, mostrar os efeitos positivos. Agora, se o paciente realmente não quiser, não tem como ser utilizado. Áreas de linfedema, nós estamos falando aqui regiões de pacientes que têm alterações circulatórias, tá? Então, ficar atento quanto a isso. Então, pode ser que o paciente tenha ali um edema. E seria uma indicação para o agulhamento, por exemplo, uma entorse. Mas se o paciente ele tem ali aquela alteração circulatória já patológica, o agulhamento é totalmente contraindicado, ok? Vamos falar sobre as contraindicações relativas. Uso constante de anticoagulantes, tá? É importante a gente ficar atento aos pacientes, principalmente idosos, que a grande maioria faz uso de anticoagulante, mas a gente tem que observar. Eu posso fazer um teste, fazer um agulhamento um dia, observar como foi de um dia para o outro, ou até mesmo perguntar para o paciente, o que acontece quando você toma alguma injeção, quando faz algum tipo de aplicação, como que fica a pele, como que fica o corpo, vai cortar a unha, tem um machucado, cicatriza bem, ou está fazendo uso de um medicamento muito forte, como um Marevan. Então, eu preciso fazer ali algumas perguntas para o paciente, tá? Indivíduos suprimidos, ou seja, o paciente de repente tem AIDS, um paciente que está em tratamento terminal de câncer, dependendo de como ele estiver
o tratamento pode ser benéfico para trabalhar essa dor, né, nele, pode dar um conforto para esse paciente, mas é sempre importante perguntar para a equipe médica, propor o tratamento, ver o que seria mais interessante, tá legal? Pacientes com diabetes não estiverem descompensados, tiveram uma boa cicatrização, é legal de ser utilizado, tá? Eu não recomendaria aos pacientes com neuropatia diabética fazer agulhamentos profundos, no caso. Isso é uma observação interessante que deve ser anotada, tá? Mulheres grávidas não tem uma contraindicação relativa, principalmente se fizer agulhamento na barriga. Temos alguns pontos específicos da acupuntura que são historicamente que dizem que são pontos abortivos, mas a evidência científica não corroba isso. Tá? Ela não tem uma grande afirmação a respeito disso. O que a Associação Americana de Fisioterapia recomenda é que não se utilize os agulhamentos na barriga, né? Primeiro de tudo, e que não seja em excesso, muitas agulhas ou agulhamentos mais profundos, então busca os agulhamentos mais superficiais, tá legal? Mas não é uma contraindicação absoluta, não. Crianças, por conta justamente de uma criança ela não ter muito entendimento do que está acontecendo, então você vai lá, coloca a agulha, o menino sai correndo com a agulha pendurada, então é interessante que a gente converse, explique, para ver se para que possa ser aceito bem a técnica, legal? Pacientes que sofrem com epilepsia, é bom perguntar se faz uso de algum medicamento, se já teve algum episódio. Isso pode acontecer, é muito raro, mas pode acontecer porque o agulhamento ele tem um estímulo a nível do sistema nervoso central, portanto é bem forte, bem intenso. Então, aquelas pessoas que já têm um problema, não recomendo que vocês utilizem a técnica de agulhamento. Pacientes com status psicológico, para poder ter mesmo te ajudar e não se machucar. E às vezes você coloca a agulha em determinados pontos e ele simplesmente esquece, de repente um paciente com Alzheimer, com demência, ele esquece que ele está aqui com a agulha, movimenta, pode se machucar. E alergia a metal é muito comum, porque a agulha é feita de aço e níquel. Algumas mais aço, outras mais níquel, não dá muito para controlar e depende muito da pessoa. Então, eu tenho que ficar atento quanto a essas questões, mas se o paciente vai ficar um pouquinho mais vermelho a região, mas se o paciente estiver confortável, não estiver gerando desconforto, eu posso continuar a minha aplicação da mesma maneira. Os riscos que nós temos ainda com o agulhamento são o risco de pneumotórax, principalmente quando fazemos os agulhamentos voltados para o tórax. Tá? Quando a gente leva os agulhamentos para dentro do tórax, existe essa possibilidade. Os músculos são muito finos, tá? Então, muito menos densidade, então eu tenho que ficar atento. Na dúvida, eu sempre recomendo que os agulhamentos, região de tórax, região do abdômen, seja o que é 45 graus, que você vai evitar maiores prejuízos aí para o paciente. Mas é extremamente raro que aconteça, mas existe essa possibilidade. Na prática, nós vamos ver angulações seguras para poder realizar esses agulhamentos nessas regiões. Atenção ao trajeto de nervos e vasos, principalmente regiões de vasos mais calibrosos, vão ser regiões mais sensíveis, principalmente à palpação. Nós vamos encontrar, por exemplo, região de plexo, entre aqui no bíceps, próximo do trígono femoral, próximo da região adutora, região poplítea. Então são regiões mais sensíveis e com região bem mais superficial, então vou ter contato com essas estruturas com muito mais facilidade. É importante eu ter cuidado com implantes e próteses, tá? Porque se o paciente tem de repente um dreno, ou um marcapasso, silicone, tem muita gente que tem silicone nos seios, homens também no peito, bumbum, panturrilha. Então eu tenho que ficar atento a esses implantes que de repente o paciente tenha e seria extremo risco eu fazer agulhamento nessas regiões, por isso é importante perguntar e explicar por que você está perguntando. Porque às vezes a pessoa vai achar que não é importante, não vai querer falar. E você pode acabar perfurando e trazendo um prejuízo bem grande para o paciente, tá? O risco de perfuração de órgãos internos é o mesmo caso do pneumotórax, tá? Então tem algumas angulações específicas que a gente faz o agulhamento de forma que a gente não faça qualquer tipo de prejuízo para o paciente, legal?
Bom, vamos entrar aqui um pouquinho, falar sobre alguns aspectos de conceitos de dor, tá? A IASP, ela tem um conceito, já desde muitos anos, desde 94, bem estabelecido, do que é dor. O que ele fala sobre dor? Há uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos de tal dano. E recentemente, em 2016, a IASP fez uma sugestão para que este conceito fosse modificado. Ainda não foi modificado, mas é uma sugestão. Falando o seguinte, que a dor é uma experiência angustiante associada a danos do tecido real ou potencial com componente sensorial, emocional, cognitivo e social. Imagina a seguinte situação, você está lá no seu consultório, vem o paciente, você faz todo o procedimento com ele fica ótimo, excelente, sai de lá com dor nenhuma. Ele sai do consultório, ele acaba, alguém fecha ele no trânsito, ele bate o carro, chega em casa, briga com a esposa, briga com o filho, chuta o cachorro e vira aquele inferno na vida dele naquele momento. No outro dia ele volta para o seu consultório e fala para você, doutor, a dor voltou todinha. Não resolveu nada que a gente fez ontem. O que aconteceu nesse meio do caminho? Aconteceu o seguinte, alterações do quê? Do nível emocional, cognitivo, social, coisas que acabam estimulando o surgimento ou piora dos sintomas da dor a partir de uma sensibilização central. Então eu preciso fazer com que o meu paciente entenda que esse tipo de coisa acontece, que isso pode atrapalhar o surgimento e a piora da dor dele. Então o que eu tenho que fazer? Virar para ele e perguntar, olha, o que aconteceu de ontem para hoje? Depois que você saiu daqui, porque você saiu totalmente sem dor. O que aconteceu de ontem para hoje? Aí ele vai te explicar, olha, aconteceu isso, que eu fiquei nervoso. Aí é o gancho para fazer entrar com a educação em dor. Explicar para ele todos esses mecanismos, explicar para ele por que o corpo reage desta maneira. E aí ele vai compreender de forma melhor a dor que ele sente, por que determinados a dor dele simplesmente melhora quando ele está muito feliz e está tudo dando certo, e quando ele está triste, está sofrendo pressão no trabalho, está com problema em casa, por que a dor aparece? Porque o grande problema é que muitos pacientes vão relacionar sempre a melhor o que? As nossas intervenções apenas. E as nossas intervenções, elas têm uma boa ação, mas não vai ser o que? Sozinha. Se o paciente não ajudar, se ele não entender esse contexto, infelizmente o nosso tratamento ele vai acabar ficando o quê? Totalmente inútil, vai ficar parado, vai ficar muito mais lento. Então, ele precisa entender que os componentes sensoriais, emocionais, cognitivos e sociais interferem para o surgimento da dor dele. Então, a gente precisa que ele entenda que a dimensão da dor é muito maior. Ela é fisiológica, sensorial, afetiva, cognitiva, comportamental, sociocultural. Então, tudo isso vai interferir para o surgimento ou piora da dor. Quanto mais meu paciente entender todos esses processos através da educação em dor, melhor os resultados vão ser para o tratamento de dor. Dentro dos tipos de dor, e nós sabemos que não é uma questão homogênea, né? Ela é totalmente ela vai se conectando com outras situações. Uma dor nociceptiva, ela pode ter aspectos neuropáticos e com maior sensibilização central, e assim vai. Pode vir por uma questão visceral, ou pode ser periférica, somática, superficial ou profunda. Então, precisa entender todas essas entidades que estão acontecendo no meu paciente para eu poder fazer o uso da técnica de forma correta. O meu agulhamento vai ser diferente. Então, eu tenho pacientes que têm dor psicogênica, que é unicamente decorrente de um distúrbio da mente, e isso, infelizmente, a gente não consegue aplicar, e a dor oncológica. A dor oncológica, na verdade, nem chega a ser um diagnóstico, né? Na verdade, é uma soma aí das combinações de sintomas que esse paciente tem por conta, principalmente, a neuropatia tóxica, onde esse paciente ele vai começar a vir a ter dor no corpo por conta de toxicidade dos medicamentos.
o agulhamento passa a ser um mecanismo bem interessante para o uso para esses pacientes, porque medicamento nenhum praticamente já traz efeito, afinal ele já está tomando muito remédio. Então, passa a ser bem interessante o uso dele. Outra coisa fundamental dentro das nossas aplicações, a gente precisa gerar uma grande atenção, é sobre o que? As bandeiras vermelhas. Tá? As bandeiras vermelhas, dentro da classificação, nós temos, né, vários tipos de bandeira preta, amarela, azul, e nós temos a bandeira vermelha para nos indicar o quê? Sinais graves que de repente os nossos pacientes podem vir a ter. Então, elas podem ser subdivididas em dois grupos. Grupo A, sinais e sintomas que requerem indicação de emergência a um cirurgião. Então, o paciente pode ter dificuldade na micção, perda do tônus do esfíncter anal, incontinência fecal, incontinência urinária, anestesia em cela, próximo ali à região do ânus, períneo, órgãos genitais, descendo para a região interna da coxa. Pacientes que começam a apresentar distúrbios de marcha de forma totalmente repentina, tá? E o B, sinais e sintomas que sugestionam possível patologia espinhal séria, alguma alteração na cauda equina. Então, normalmente tem idade início menos de 20 anos ou acima dos 55 anos de idade. Tem que ficar atento a pacientes que de repente sofreram algum trauma mais violento, caiu da própria altura, um acidente automobilístico, uma dor não mecânica constante e progressiva, aquela dor que não melhora por medicamento nenhum, dor torácica, histórico médico prévio de carcinoma, o paciente já vem com tratamento de câncer, tá? Paciente com uso e abuso de drogas, com AIDS, totalmente indisposto, perda de peso de forma muito peso em poucos dias, disfunção neurológica, deformidade estrutural. Então, todos sinais muito diferentes, como suor noturno, dor noturna, sistemicamente indisposto. Esse paciente, quando chega para a gente já liga que o sinal de alerta. Porque se esse paciente ele vem tendo essas alterações, e talvez nenhum tratamento está surgindo efeito, e ele ainda não foi investigado por um clínico, é legal que é o quê? Recomende e mande ele para um clínico antes de iniciar o tratamento. É importante que fique bem claro que esse paciente ele não está com nenhum problema mais grave, porque os nossos recursos vão ser muito limitados para ajudar esse paciente, caso realmente ele tenha. Óbvio que nós estamos falando de uma pequena parcela da população, mas se caso esse paciente chegar com um perfil semelhante a esse, nós não iniciamos qualquer tipo de tratamento. Bom, vamos falar um pouquinho das características dos sintomas neuropáticos, tá? Vamos lá. Sinais positivos para ele determinar que tem, de repente, alguma alteração neuropática, o paciente vai nos dizer muito falando assim, é uma dor em queimação, está formigando, é uma dor em pontada, facada, choque, cãibra. Esses são sinais positivos, tá? Fatores de piora, por exemplo, o paciente em repouso, ele piora, mas o movimento melhora. E ainda tem a presença de que quando eu tenho uma hipersensibilidade, uma alteração neuropática, eu costumo ter o quê? Uma hiperalgesia, o paciente pode apresentar a lodínia, que é uma dor ao estímulo indolor. O que seria essa lodínia? Basicamente é o seguinte, vamos imaginar que você tenha queimado na praia totalmente vermelho. Vem um ventinho e você sente dor a partir daquele vento. Então, assim, qualquer local que você utilize um pincel, um algodãozinho, o próprio você soprar uma região onde está doendo e o paciente sente dor, e com esses estímulos ele sente dor também, isso é uma lodínia, uma hiperalgesia que já se tornou de forma crônica, né? Já passou ali dos limites totalmente, onde absolutamente qualquer coisa acaba estimulando a dor, tá? Eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar aqui um videozinho para ver para que você possa ver um exemplo de alodínia. Muito bem. Então nós vamos utilizar aqui, deixa eu
Muito bem. Vou ligar aqui o vídeo. Ó, nós estamos utilizando aqui um estesiômetro. Lembra aquele estesiômetro que a gente era utilizado para pacientes com hanseníase? Não, ele serve para medir, olhar a sensibilidade, ele vai te dando lá em gramas, né? Sai do mais grossinho para o mais fininho e vai medindo em gramas. Aqui, no caso, eu vou utilizar o estesiômetro para medir a sensibilidade à dor. Então, é um instrumento que eu posso utilizar para avaliar a dor. Então, está aqui a dor, um paciente com paravertebral, ele vai testar os dois lados. É importante que quando for fazer os testes, eles sejam testados bilateralmente. Que o paciente muitas vezes pode estar com uma hiperalgesia, mas é tudo, qualquer coisa dói. E normalmente ele vai ter uma discrepância de um lado para o outro, quando eu tenho uma alodínia. Bom, não dói e, houve uma reação. Novamente. Então, esse paciente está reagindo à dor a um estímulo de um instrumento que tem, inclusive, poucas gramas, né? Então, no caso, não é um paciente que naquele local eu conseguiria, por exemplo, fazer o meu agulhamento. É algo que eu vou ter que pensar na hora de fazer o agulhamento, já porque aquela região ali está extremamente dolorosa. Então eu posso fazer o meu agulhamento como? Ao redor. Lembra que eu expliquei que que a agulha, o poder da agulha não está na ponta da agulha? Então eu simplesmente posso cercar essa região, trazer a atenção para a região, sem necessariamente agulhar exatamente no ponto da dor específica do paciente. Trazendo aqui algumas outras diferenças entre a dor nociceptiva e a dor neuropática, nós temos aqui, olha, dor nociceptiva, dor causada por ativação de nociceptores periféricos. Dor neuropática causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso. Nós temos ali a localização dos sintomas, dor local, mais dor referida, para dor nociceptiva, e a neuropática, que é território de inervação da via nervosa afetada. Isso vai me trazer um bom direcionamento de como que eu vou fazer a minha técnica de agulhamento, tá legal? Então nós temos alguns instrumentos que podem ser utilizados para avaliação do tipo de dor, né? Que tipo de fibra de repente pode ser está sendo alterada. Este conteúdo não é um conteúdo que é abordado no nosso treinamento, por ser um conteúdo muito mais profundo dentro de avaliação, tá? Então nós sempre recomendamos outros colegas que têm formações específicas para isso. Por exemplo, o Arthur Padão, que é um profissional que trabalha exclusivamente, que tem a formação com avaliação em dor. Então fica a recomendação, mas é mais para vocês entenderem que nós podemos utilizar vários recursos, como um palitinho, um diapasão, o próprio monofilamento, né, o estesiômetro, um chumaço de algodão, o próprio martelinho de reflexo, são instrumentos que são utilizados para avaliar também a integridade do meu sistema neural. Então, eu preciso compreender até esse momento, então, que a dor é uma sensação perceptiva e totalmente subjetiva, de etiologia variada e que cria impotência funcional, medo, comprometimento psicológico e que se traduz na diminuição da qualidade de vida do ser humano, sensibilizando e afetando também os seus familiares. É fundamental, nós estamos tratando gente, uma pessoa com dor, ela vai sofrer várias consequências. Mas infelizmente a dor a duração, localização, a frequência é fácil da gente identificar, mas não a intensidade característica da mesma, que é uma questão totalmente individual e o nosso paciente, nós precisamos ficar bem atento às informações que o nosso paciente nos passar, tá ok? A partir daí, a gente consegue compreender alguns outros fenômenos que acontecem no nosso corpo. A dor, ela serve para nos alertar de algo de errado que está acontecendo no nosso corpo, mas também para nos avisar novamente de um determinado perigo. E o nosso sistema límbico, ele vai registrar esses momentos. Ele vai fazer com que eu registre determinadas situações para que eu não enfrente aquele problema novamente. Então, por exemplo, se um paciente que tem uma artrose no joelho, ele começa a evitar de subir e descer uma escada e
e vem com a presença de dor, o meu sistema límbico ele vai começar a registrar aquilo, vai trazer aquilo como um perigo, e esse paciente possivelmente nunca mais vai subir e descer uma escada, justamente porque ele ter tido uma experiência negativa mal adaptada de dor. Então, o que a gente tem que fazer quando está trabalhando com dor? Se eu diminuo a dor do paciente, eu não posso simplesmente mandar embora para casa ou trazer aquilo como trabalho concluído. Eu preciso trazer a funcionalidade para esse indivíduo. Então, falando sobre a técnica de agulhamento, se eu controlo a dor daquele paciente, eu tenho que trazer para ele o quê? Um estímulo que um feedback positivo. Eu preciso trazer para ele aquele estímulo daquilo que ele perdeu, aquilo que ele não está conseguindo realizar. Desta maneira, a chance dele recuperar mais rápido e isso ser mais duradouro é muito grande. Um paciente com dor crônica, ele vai precisar disso. Um paciente com dor aguda é pouco comum, mas um paciente com dor crônica, ele vai precisar disso. Ele vai precisar que a dor seja reduzida, ou seja, apagar um incêndio, mas que imediatamente eu faço um treino um treino sensório-motor, um treino de fortalecimento, um processo ali de tirar ali o medo de realizar determinada tarefa que ele tinha por conta do medo de sentir dor, por conta de uma cinesiofobia. Então, isso precisa estar no seu contexto e no seu entendimento para que os resultados realmente sejam satisfatórios, o seu paciente melhore até mais rápido e o tratamento seja duradouro. Quando eu realizo o meu agulhamento, eu tenho vários estímulos que vão acontecer no nosso corpo. Então eu vou ter ativação ali dos meus nociceptores, termoreceptores, quimiorreceptores, mecanoreceptores, todos eles serão ativados na hora que eu faço o meu agulhamento. Então vai gerar uma grande atenção do meu cérebro para aquele local que eu estou fazendo o agulhamento. Então eu preciso entender alguns tipos de fibras de dor que vão fazer parte também do nosso agulhamento. Mas basicamente funciona da seguinte maneira: eu tenho as fibras A beta, que são fibras muito mielinizadas e que têm condução rápida, geralmente aquelas estão presentes ali para uma reação de fuga, de retirada. Minha mão está ali num local quente, rapidamente já existe um reflexo de retirada, não comando isso, tá? Então ele precisa de pouco estímulo para uma resposta muito rápida. As fibras delta, que são parcialmente mielinizadas, elas vão ter, eu preciso de um pouco mais de estímulo para ter uma resposta, tá? Mas a resposta, ela acaba sendo uma resposta que acaba durando enquanto tiver estímulo. Então, se eu tenho ali uma lesão, um machucado, realmente cortei, a dor pode ficar presente até que o quê? Até que toda a cicatrização aconteça. E eu tenho as fibras C, que normalmente estão relacionadas com o quê? Com a perpetuação, inclusive, de dor crônica, mas também com lesões viscerais, coisas que podem estar colocando o nosso corpo em perigo. Então, ela tem pouca mielina, a velocidade dela é por condução saltatória, só que ela pode ficar o quê? Presente durante muito tempo, mesmo que a lesão já tenha sido o quê? Tratada. Então é importante que eu entenda esses tipos de fibras, porque os agulhamentos, a partir dos seus efeitos fisiológicos, vão ter participação aqui de ativação dessas fibras, tá legal? Então, até o momento, essa primeira parte nós chegamos à conclusão, para o entendimento principalmente do contexto histórico da técnica, dos fundamentos principais de dor.